Olá, esse é o programa Viva Assim, da Rede Assim, a sua rádio mais informada. É o seu programa de saúde e estilo de vida. Eu sou o Raul Souza, diretor do Espaço Viva, uma escola de estilo de vida, e estamos aqui nesse programa de hoje para falar sobre um assunto que eu espero que façam as pessoas se cansar no bom sentido, porque vamos falar de exercício físico. E para falar sobre esse assunto, mais uma vez, temos aqui nosso convidado, o Ricardo Vargas, que é nutricionista e também consultor de estilo de vida. E mais uma vez, Ricardo, muito obrigado por estar aqui conosco. Olá, Raul. Olá, querido ouvinte da Rede Assim. É sempre um grande prazer nós podemos conversar. E atividade física, como você disse, é algo que deve cansar, né? E você sabe que tem muita gente que dorme mal justamente porque não se cansa. É verdade. Atividade física talvez seja um dos grandes aliados para a pessoa ter uma boa noite de sono. Já abrimos falando de um benefício aí da atividade física, né? Legal. Bom, Ricardo, estou aqui com alguns dados que eu fiquei estarrecido de saber que eu vi aqui uma pesquisa nacional por amostra de domicílios que foi publicada na Veja em maio de 2017, dizendo que 60% dos brasileiros não praticam nenhum tipo de atividade física. Nenhum tipo. Os brasileiros acima de 15 anos, porque a garotada ainda pratica, né? É educação física, né? Que estão tentando tirar a educação física infantil da escola, mas ainda é um auxílio que nós temos para poder vencer pelo menos o sedentarismo. Isso não transforma a pessoa em ativa, mas pelo menos tira ela da faixa do sedentário. Perfeito. Então, para começar, eu queria exatamente falar sobre isso. Sedentarismo. O que é sedentarismo? Né? E como que a Organização Mundial da Saúde está vendo isso? Poderia trazer alguns dados para a gente? Existe uma preocupação muito grande da Organização Mundial da Saúde quando se fala sobre sedentarismo. Hoje, a Organização Mundial da Saúde ela considera que o sedentarismo é uma epidemia global. E é interessante quando você olha para a definição da palavra epidemia, porque epidemia é uma doença que está em boa parte do mundo e ela foi transmitida por um vetor. Então, você tem uma bactéria, um vírus, um fungo, né? Um vetor que transmite essa doença. E quando eles usam o nome epidemia para o sedentarismo, é como se houvesse o bichinho da preguiça, de repente, né, que está pegando as pessoas por aí. Mas para mostrar o tamanho da abrangência, o sedentarismo hoje ele é a nível global, é mundial. E isso assusta demais. Por quê? No Brasil você colocou, por exemplo, essa estatística de 60% que não faz nada de atividade física. Esse não é só o sedentário, né? Não é uma definição melhor para sedentarismo. Por quê? O sedentário não é aquele que não faz exercício. O sedentário é aquele que não gasta 2.200 calorias durante uma semana em atividades do cotidiano. Ou seja, estamos falando daquele que... Então é uma parcela ainda maior. É maior, porque nós estamos falando daquele não que não faz atividade física, mas daquele, por exemplo, que não sai para passear com o cachorro, que não tem atividades domésticas que exijam um determinado gasto calórico, como, de repente, cortar grama, para os homens, passear com o cachorro, lavar o carro, para as mulheres, lavar roupa à mão, né? Porque na máquina, quem trabalha é a máquina, ela que está gastando energia, né? Não nós. Limpar a casa. Hoje você tem inúmeros aparelhos, né, que têm facilitado a vida da mulher, e isso realmente é importante porque ela tem uma jornada tripla, a mulher, né? Ela tem que dar conta da casa, ela tem que dar conta do trabalho e ainda da família. Isso tem sobrecarregado demais as mulheres. Então as praticidades têm ajudado nesse aspecto, mas em virtude disso também tem conduzido as mulheres a caírem no sedentarismo. Perfeito. Doutor, uma pessoa então sedentária não é aquela só que não faz nenhum tipo de atividade, mas aqui os dados estão apontando para 60% que não faz nenhum tipo de atividade. Essas outras pessoas então que não fazem ou que fazem pouca atividade, quais são os riscos que elas estão correndo de não praticar então atividade física, não fazer um trabalho útil, não se ocupar ali com as coisas da casa? Nossa, essa pergunta é muito interessante porque nós temos que avaliar o seguinte: o nosso corpo ele vai sofrendo alterações fisiológicas ao longo da vida. Ou seja, você nasce com uma estrutura corporal e você morre com uma estrutura corporal diferente daquela que você nasceu. Quando nós nascemos, nós temos um percentual de gordura baixo
e um percentual de musculatura alto. A musculatura ela vai se desenvolver ao longo da vida ainda, mas você já tem bastante músculo e pouca gordura. É assim o bebê. No entanto, que 80% do peso do bebê é formado por água. 80%. Só que quando a gente chega na idade adulta, essa média já cai. Para homem, vai cair para 60%. Para mulher, para 55%. Porque existe uma diferença entre composição corporal de homens e mulheres também. Os homens eles têm mais músculo do que as mulheres. Como o músculo tem 83% do peso formado por água, faz com que o homem tenha o seu corpo mais hidratado do que o corpo da mulher. A gordura tem 15% do seu peso formado por água. Ou seja, de um bebê para a idade adulta, nós já perdemos aí, em média 20 a 25% do nosso peso em água do corpo. Quando chegamos na terceira idade, essa média cai de novo. O homem que era 60 durante a idade adulta cai agora para 55. E a mulher que era 55 cai para 50. O que a gente tem para analisar nesse aspecto é o seguinte: quanto menos água eu tenho no corpo, mais próximo eu estou do dia da minha morte. Interessante. E o sedentarismo conduz a você perder a massa muscular. E a massa muscular é justamente o quê? É justamente o tecido hidratado do corpo, onde você tem possibilidade de aumentar ou diminuir. Ou seja, a pessoa que é sedentária, ela tem uma tendência a promover desidratação corporal, favorecendo o dia da chegada da sua morte. Muito, muito interessante. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Rede Assim, a sua rádio mais informada.